Queridos alunos do TC1, vamos aqui dar continuidade à nossa discussão sobre citações, né? Como a gente já havia discutido, tanto em sala, como foi tocado no vídeo anterior, a forma de você falar a sua ideia, o que você está defendendo no seu trabalho, é por meio da fala de autores que já são referência, né? E como a gente traz isso? É por meio das citações. É a linha tênue que separa um trabalho científico, ou seja, que é fundamentado em ideias que já foram aceitas pelo meio científico, de um trabalho que é um plágio, tá? Então, a citação, ela é algo muito importante para que o seu trabalho seja visto com, com a seriedade que ele deve ser visto, né? Então, quando a gente fala de citação, a gente fala do sistema que é adotado na Raízes, que é o sistema de autor-data. Significa o quê? Você vai fazer uma referência à ideia daquele autor, citando o nome dele, o sobrenome, né, primeiramente, e a data da publicação da obra que está sendo citada, tá? Existe a citação direta e a citação indireta. Inicialmente, eu vou falar para vocês aqui da citação direta. Esse textinho que está aí disponível para vocês, que está aqui projetado, ele vai estar explicando um pouquinho sobre o que é o autor-data, né, esse sistema, e ele fala dessa norma da BNT que vai estar disponibilizada para vocês também aqui no AVA. Esse texto que eu estou projetando aqui para vocês, também vou colocar disponibilizado para vocês terem isso de forma mais clara, tá ok? Quando a gente fala de citação direta, a gente fala de você pegar um trecho do autor, que ele diz tão bem aquela ideia, que é melhor que você trazer ele de forma integral, ou seja, você vai usar as falas do autor, né? E aí tem duas formas da gente fazer uma citação direta, né? Ou a gente traz ela no corpo do texto, que aí tem esse exemplo que está aqui abaixo, segundo Pereira, 1913. Como eu já disse o nome dele, eu estou trazendo para o corpo do texto o sobrenome dele, o Pereira, eu não preciso colocar entre parênteses. Eu vou colocar segundo Pereira, entre o parênteses, 1913, página 119, que é de onde eu tirei, o número da página que eu tirei aquela citação, e eu vou dizer a fala dele entre aspas, tá? Isso quando é até 3 linhas. Quando passa de 3 linhas, eu vou usar ela recuada, como tá aqui nesse cinzinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui sinalizar para vocês. Aqui, ó. Como tá aqui nesse cinza, tá? Então, quando a gente vai trazer em mais de 3 linhas, a gente vai formatar dessa forma, trazer recuado, com a letra menor, e o sistema autor-data, ou seja, o nome do autor, o ano e a página, eu posso trazer ele ou no corpo do texto, quando eu faço referência a ele, Bernardes afirmou, aí eu não preciso colocar no final da citação. Aqui no final da citação eu não preciso colocar. Eu vou colocar no corpo do texto. Agora, se eu não digo no corpo do texto, então eu tenho que dizer aqui embaixo, tá? Aqui na citação eu vou dizer no finalzinho, vou colocar entre parênteses Bernardo, em caixa alta, vírgula 1989, vírgula página 13, tá? São os critérios que a BNT utiliza para formalizar, padronizar isso tudo, tá? E é assim, a gente tem que se adequar, ok? Nesse texto todo que eu tô colocando aqui, tem algumas variações que pode ajudar vocês quando a gente vai fazer uma citação de uma citação, por exemplo, tá? Quando um autor, como tá no caso aqui embaixo, que um autor, como aqui, segundo Ferreira e Mendes, que foi
foi citado por Pietrefasa, Sauer e Santos, de um outro livro, a gente tem que fazer referência que é uma citação de citação, tá? Eu não posso citar só mesmo o autor original, sendo que eu peguei ele em outra obra. Eu tenho que citar o caminho que eu fiz, tá? Então, eu vou citar o que a gente usa, esse terminho aqui, que chama apode, né? Eu tô, eu tô apanhando nesse negócio, tá? E é a forma que a gente tem de padronizar isso tudo também, tá bom? Aí vocês vão trazer os dados do livro que vocês utilizaram, tá? É a citação da citação, ok? Quando a gente vai usar uma citação indireta, o que que é isso, a citação indireta? É quando você não vai trazer as falas do autor da forma integral que ele trouxe. Quando você vai dizer com as suas palavras o que o autor diz. É lógico, sendo fiel ao pensamento do autor, tá? Então, em vez de eu citar aqui como num exemplo, eu citar o sociólogo José de Souza Martins, em vez de eu dizer sobre ele, né, eu trazer a fala dele na integralidade, eu vou dizer com as minhas palavras, mas isso não quer dizer que eu não tenho que citar. De onde foi que eu tirei aquilo? Esse é o erro mais comum que a gente encontra nos trabalhos de conclusão de curso e nos projetos de pesquisa. Citações que são indiretas, que eram para ser citações indiretas e que o aluno ignora a fonte. Tá? Ele traz o dado, ele traz aquela informação com as palavras dele, mas não cita a fonte. Isso é plágio. Tá? Isso não tem valor científico. Então, vocês têm que citar também, inclusive a citação indireta. A citação indireta é uma forma também da gente trazer falas de diferentes autores e ir costurando dentro do mesmo parágrafo que traz o mesmo tipo de reflexão, tá? Então você pode, de repente, trazer 3, 4 autores que compartilham daquela mesma ideia para enriquecer, trazer mais ênfase, mais força para esse argumento que você está utilizando, ok? Então, aqui estão os tipos de citação indireta que podem ser utilizados no projeto de pesquisa de vocês. Esse vídeo, ele foi para trazer de forma bem ampla e geral as noções do que é uma citação direta e uma citação indireta, que vocês vão utilizar no projeto de pesquisa de vocês para fazer o referencial teórico, tá? Quando a gente passar para a segunda etapa da disciplina, que a gente já vai trabalhar a primeira parte do artigo ou da monografia, a gente vai ver isso de forma mais aprofundada, ok? E no próximo videozinho a gente vai ter algumas noções acerca das referências bibliográficas, que vocês também têm que trazer no projeto de vocês, mas que vai ser abordado na nossa próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês e estou disponível no fórum para qualquer dúvida ou discussões que vocês queiram fazer, ok? Não parou.